Olá pessoal, eu sou o professor Max Paulo e esse é o curso de matemática do projeto Doriá Escola. Vamos dar prosseguimento agora para o capítulo 2, que são conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais. Chama-se conjunto dos números naturais n, o conjunto formado pelos seguintes elementos: n igual a 0, 1, 2, 3, até mais infinito. Definiremos agora, a seguir, para esse conjunto, algumas operações elementares, ou seja, dentro do corpo dos naturais, eu vou poder fazer operações dentro desse corpo. O que isso quer dizer? Eu posso somar o 0 com 1, por exemplo, eu posso multiplicar o 1 vezes o 2, isso quer dizer fazer operações. Ou seja, eu tenho agora uma ferramenta para eu poder trabalhar com esses números naturais. Por enquanto, eu só tenho a adição e a multiplicação. Vamos lá. Sejam A, B e C números naturais. Valem as seguintes propriedades. Adição. A propriedade comutativa da adição, o que quer dizer? Que A mais B é a mesma coisa que B mais A. 3 mais 5 é a mesma coisa que 5 mais 3. Associativa. Se eu fizer A mais B mais C, é a mesma coisa que eu fizer A mais B mais C. O que isso quer dizer? Falei, ficou parecendo a mesma coisa, mas se eu fizer o B mais C e depois multiplicar, somar o A, mesma coisa que eu fizer A mais B e depois somar o C. Vai dar a mesma resposta. Elemento neutro. Se eu fizer A mais o elemento neutro da adição, vai dar A, ou seja, qual que é o elemento neutro? O zero. Multiplicação comutativa. Se eu fizer A vezes B é igual a B vezes A, também igualzinho na soma. Associativa, mesma coisa. Só que agora o elemento neutro da multiplicação vai ser o número 1 agora, não vai ser o zero. O neutro é o que não... é o famoso picolé de chuchu. Não faz nada de alteração na conta. Adição e multiplicação, ou seja, uma propriedade que junta as duas operações, que é a propriedade distributiva, ou o tal do chuveirinho. A vezes B mais C vai ser igual a vezes B mais A vezes C, ou seja, A vezes B, depois eu faço com A vezes C e depois somo os dois, que é o que a gente já sabia fazer no ensino fundamental. Ou seja, no corpo dos números naturais temos apenas duas operações, que é a de multiplicação e adição. Conjunto dos números inteiros. Chama-se conjunto dos números inteiros Z o seguinte conjunto: Z igual a menos infinito, vírgula, reticência, que são porrada de número que tem no meio, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, mais infinito. Ou seja, agora eu introduzi os números negativos. Todas essas operações agora definidas nos números naturais também são válidas nos inteiros, viu? Só ressaltando aqui. E também podemos considerar também que os números naturais são os números inteiros positivos. Esse mais embaixo quer dizer que o Z mais quer dizer que são os inteiros positivos. A gente pode considerar isso. Então, e definindo os números inteiros, ganhamos mais outra propriedade para a adição, ou seja, mais uma ferramenta para a nossa caixinha. O elemento simétrico ou o oposto da adição. A mais menos A igual a menos A, que é igual a zero. Ou seja, se eu fizer a soma do A mais o oposto do A, eu vou anular, vai ficar nulo. E assim sendo, podemos definir a subtração de dois números inteiros a partir do elemento simétrico, ou seja, mais outra ferramentinha para a nossa caixa. A menos B é a mesma coisa que A mais menos B, ou seja, se eu fizer A menos B, é a mesma coisa que eu fazendo A mais o elemento, o número oposto B, que é o menos B. Entendeu? Isso vale para todo A e B pertencente a inteiro. E observação, o símbolo que eu coloquei, que é o Azinho de cabeça para baixo, significa para todo. Conjunto dos números racionais. Imagina lá um Q mais ou menos 1, por exemplo. Ou seja, ou ele é 1 ou ele é menos 1. Ele é diferente desses números aí, para poder não fazer 1 dividido por 1. Será que vai existir um 1 sobre Q para o Q pertencente aos inteiros? Até o momento isso não existe ainda, que vai dar um número quebrado. Não vai... É igual você pegar uma vaca e dividir em 3 partes. E você não sabe ainda o que é número racional. Você vai matar a vaca. Você não vai conseguir dividir uma vaca no meio e querer que ela continue viva. Vai ter só um cérebro, né? Por isso, vamos superar esse obstáculo e definir mais um outro conjunto. Chama-se conjunto dos números racionais, o conjunto das frações do tipo A sobre B, onde A pertence aos inteiros e B não pertence aos inteiros, só que os inteiros diferente de zero. Quando tem estrelinha, quer dizer que é um conjunto onde não tem o zero. Simplesmente isso. Outra forma, Q é igual a A sobre B, tal que A, B pertence aos inteiros e B é diferente de zero. Simplesmente isso. Propriedades operatórias. Sejam A, B e C e D números inteiros com B e D diferente de zero.
As seguintes propriedades são válidas. Igualdade. A sobre B é igual a C sobre D, então AD é igual a BC. Simplesmente eu passei o B multiplicando e o D multiplicando, por isso que deu isso. Adição. A mais A sobre B mais C sobre D é a mesma coisa que eu multiplicar o denominador e fazer a multiplicação de A vezes D mais B vezes C. Simplesmente isso. Multiplicação. A sobre B vezes C sobre D é só multiplicar o numerador e multiplicar o denominador. Só isso. E as propriedades que definimos anteriormente, para adição, subtração, multiplicação nos números inteiros, nos naturais, também valem nos números racionais. E definindo os números racionais, ganhamos mais uma outra ferramenta para nossa caixinha, que é o elemento simétrico para multiplicação. Lembra que eu falei do elemento simétrico para adição? Agora eu vou ter um elemento simétrico que vai ser o inverso. Agora não vai ser mais o oposto, vai ser o inverso. Vai ser o 1 sobre alguma coisa. Então é o seguinte, cuidado aí, não se assuste com essa notação carregada, que eu vou falar devagarzinho o que cada coisa significa. Para todo A sobre B pertencente ao Q sem o zero vírgula, esse E ao contrário significa existe. Existe B sobre A pertencente também ao Q sem o zero, tal que A sobre B vezes B sobre A é igual a 1, ou seja, A corta com A, B corta com B, sobra o quê? 1. De novo, para todo A sobre B pertencente aos inteiros sem o zero, existe B sobre A pertencente aos racionais, desculpa gente, é racionais o que, viu? Que é sem o zero, tal que A sobre B vezes B sobre A é igual a 1. E a partir da propriedade M4, definimos a divisão de dois números como A sobre B dividido por C sobre D é igual a A sobre B vezes D sobre C, ou seja, conserva o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Ou seja, o primeiro é o A sobre B, continua A sobre B. E multiplica pelo inverso do segundo, ou seja, pelo elemento simétrico, que é o D sobre C. Números decimais. Os números racionais podem ser escritos também não só em forma fracionária, podem se efetuar também uma divisão e obter a forma decimal. Ou seja, só dividir o número, pegar 1 dividido por 2 vai dar 0,5. 10 dividido por 3 dá 3,333. Tranquilamente. E quando quando um número decimal possui uma quantidade finita de algarismos, chamamos de decimal exata, que é o primeiro exemplo, e do contrário é uma chamada de dízima periódica, o segundo exemplo. Olha, 0,5 a gente vê que não tem uma quantidade, é só 0 para o outro lado, então não faz sentido. Então é 0,5, pronto, é uma decimal exata. Agora a gente vê que tem 3 infinitamente. Não tem mais, não tem uma pausa aí nesse 3333, então a gente chama de dízima periódica. Então é isso, galera. Na próxima aula a gente continua com os números irracionais e os números reais. Bons estudos.